Bom dia, meu nome é João Paulo, eu faço duplo com o Eduardo. Eu vim apresentar a segunda parte do trabalho. Ele já apresentou a primeira parte, falando um pouquinho do nosso trabalho, que é basicamente montar o arquivo Docker Composer para poder rodar os serviços, né, do Adminer, que é um Workbench, e do MySQL, que é um sistema SGDB, né, gerenciador de banco de dados. E eu vou dar continuidade no que ele falou. Bom, inicialmente, a gente fez aquele trabalho, a gente usou o Docker Compose para poder subir os dois arquivos, e eu vou mostrar agora só ele executando, usando somente o Docker Compose. Vou subir ele e vou mostrar a interface funcionando, a interface do Adminer funcionando na web, né, no localhost. Bom, continuando aqui, eu estou na pasta agora, no diretório onde está definido o Docker Composer, que define os dois serviços que o Eduardo mostrou na última aula. Se a gente der um cat aqui no Docker Composer, vai mostrar todo o serviço, o MySQL e o Adminer. Você pode ver aqui em cima que eu tenho alguns sistemas Docker rodando no meu computador. Então, para não dar conflito de porta quando eu for subir da primeira vez, eu só parei alguns serviços, o do MySQL e do Adminer que eu estava rodando. Então, agora eu vou dar um comando Docker Composer up para subir esse arquivo Docker Composer, né, "-d", para fazer ele de forma detachada e ele não ficar mostrando o terminal para mim. Então, opa, comando errado, Docker Compose up, vai subir. Se a gente subir se eu abrir o navegador, deixa eu pegar uma aba nova aqui, na porta 8080, localhost 8080, já vai abrir o perfil do Adminer. Por enquanto eu vou mostrar só essa forma aqui, só para ver que está funcionando. Subiu com Docker Composer, inclusive se eu der outro Docker PS aqui, vai mostrar que ele está rodando, o Adminer e o MySQL, que eles foram iniciados há 26 segundos atrás. Ou seja, então esse Workbench que está vendo aqui, ele rodou desse Docker Composer, né? A gente está rodando ele aqui dentro, mapeando a porta 8080, para eu ter acesso a ele no meu localhost aqui. Eu posso vir aqui e colocar as credenciais que eu defini, que são, vou entrar como root, por exemplo, ou se não, eu vou entrar como root, eu acho que não tem senha, então se eu colocar só root e fazer o login, não tem senha. Mas enfim, eu vou mostrar por enquanto só porque está funcionando. Depois, quando eu rodar ele de novo usando o Kubernetes, né, que é o que eu vou falar, eu coloco as credenciais, tento criar uma tabela aqui, coisa do tipo, só para poder exemplificar um pouco melhor. Bom, agora falando um pouco mais sobre essa etapa do trabalho especificamente, né, que é apresentar o uso de Kubernetes. Bom, basicamente, Kubernetes, como já o professor falou na sala, a gente já sabe, é um sistema que você orquestra containers de Docker. Em muitas situações, principalmente, né, hoje, na modernidade, onde surge muito computação em nuvem, você vai ter ali seus programas, sua API, seu banco de dados rodando, todos hospedados em nuvem. Então, para você ter um controle maior do que tá acontecendo, de como você vai fazer o deployment, os pipelines para poder fazer o deployment das suas aplicações, ter maior segurança, evitar que quando você for subir uma versão nova, fique muito tempo caída a versão anterior. Enfim, várias coisas que o Kubernetes, né, que ele vem para poder ajudar nesse gerenciamento de container. Novamente, essa segunda parte do trabalho era basicamente fazer o que a gente já tinha feito antes com o Docker Composer, só que aplicando os princípios do Kubernetes. Então, vai ser novamente o MySQL rodando, também juntamente com o Adminer, certo? Então, bom, inicialmente eu vou começar a falar um pouquinho sobre o MySQL. Uma forma de você poder subir o MySQL, basicamente você precisa do deployment e você precisa do service para poder subir um, um serviço, né? Uma instância do MySQL. Só que de uma forma de você poder fazer ela mais segura, interessante, né? E a primeira coisa que eu vou mostrar é o seu arquivo MySQL secret.yaml, que ele basicamente, nesse arquivo, você vai poder setar as suas chaves MySQL, a sua senha do seu root, por exemplo. Para não ter que fazer no meu próprio deployment, colocar esse dado escrito lá, eu posso criar esse arquivo MySQL secret para poder definir as minhas credenciais de senha. No caso aqui é do root, né, que é essa senha,
Aí quando eu for subir o meu deployment, ele vai ter acesso a essa senha, ou seja, uma forma mais segura de eu não ter que colocar direto no meu deployment. Bom, agora falando um pouquinho sobre o arquivo MySQL deployment em si. Ele parece muito com o arquivo Docker Compose. Ele basicamente você vai definir as propriedades do seu serviço. Por exemplo, eu vou explicar um pouquinho mais próximo, explicar linha a linha, talvez seja muito detalhado, o vídeo vai demorar muito. Basicamente eu defino a quantidade de reps que eu quero, no caso eu vou usar só uma instância, nome do aplicativo, né? Basicamente, eu vou explicar aqui o container, que é a parte mais importante são as especificações, está daqui para baixo, onde eu vou falar o nome da minha imagem, escrever o nome dela, dar um nome para ela, uma label para ela. Eu vou definir o nome da imagem que eu quero, exatamente igual eu fazia no Docker Compose. Eu vou definir a porta que ele vai abrir, né? No caso a do MySQL, a padrão é a 3306. Eu vou definir as variáveis de ambiente, o nome do meu root. Aqui eu vou pegar a senha do MySQL root password que eu tinha definido aqui no meu secret. Isso para não deixar a senha explícita aqui. E aqui eu vou definir os recursos, né, os resources, os recursos que eu quero usar no meu computador. Eu defino a memória e defino a quantidade de CPU, o mínimo e o limite máximo. Né? Como é um container bem pequeno, não vai precisar de muito. Aqui são os comandos que eu vou executar para poder subir o MySQL. Usando o terminal, eu vou fazer o barra C para subir o MySQL, usando a senha, o "-p" para fazer a senha. Enfim, aqui é a mesma coisa. Aí embaixo vou subir ele como root. Algumas definições para não ter problema ao executar. Aqui é o volume mount, que eu vou explicar também um pouco sobre o MySQL PV e o PVC, que basicamente é para fazer a persistência de dados entre o container no Kubernetes e o meu computador, né? Para quando eu quebrar o container, os dados não serem efêmeros, né? Os dados não serem excluídos. Então, aqui nesse arquivo MySQL, PV e PVC, eu vou basicamente mapear a persistência de dados dentro do próprio container mesmo e na minha máquina. Aqui eu vou falar aonde que ele vai salvar, a quantidade de memória que ele pode ter, a capacidade, enfim, para poder fazer com que os dados não sejam efêmeros. Isso também é uma prática boa de se fazer, porque eu poderia setar isso aqui dentro, mas dentro do meu próprio MySQL deployment, mas é uma prática boa, eu deixo separado, deixa mais bem organizado. E por fim, aqui o meu MySQL Service, que vai basicamente pegar aquele serviço, aquele deployment que eu tinha criado e subir eles também usando o seletor nele, né, a libra que eu fiz, usando o protocolo TCP e mapeando a porta 3306 para a porta do meu emulador, que é a porta 3306 também, porta padrão que se usa para o MySQL. Bom, agora passando um pouco para o Adminer. O Adminer ele é um pouco mais simples, porque ele não exige senha, não exige persistência de dados, então a gente vai ter só o deployment e o service. Basicamente, ele vai ter coisas bem parecidas com o MySQL, só que, por exemplo, não tem senha, não tem persistência de dados, né, igual eu falei. Eu vou definir a label dele, o nome, a imagem que eu quero usar é um Adminer, como o Adminer ele tem uma imagem padrão no Docker Hub, é só colocar o nome aqui que ele já pega a última imagem. Definir o nome da variável de ambiente do Adminer. Também eu vou definir alguns recursos que ele pode usar, fazer um mapeamento de portas e acho que basicamente tem alguns detalhes a mais, mas basicamente por alto é isso. E no meu Adminer Service eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com MySQL, eu vou definir as portas, o nome da minha label, para poder subir o serviço. Bom, basicamente falando meio por alto, para não ficar muito tempo a apresentação, são esses os arquivos que a gente precisa. Para o MySQL, a gente vai precisar do secret, do service, do PV, que é a persistência de dados, e o deployment. E para o Batminer, que é mais simples, é só o deployment e o service. Então agora eu vou subir, eu deixo os comandos anotados aqui, só para não ficar difícil de arrumar. Eu tenho aquele que eu tinha subido, eu subi o meu
MySQL e o meu Adminer já está rodando, então vou só pausar o vídeo para poder quebrar eles e subir usando o Kubernetes, né? No Minikube, no caso. Bom, agora eu vou rodar já rodei os comandos aqui para não demorar muito, só poder explicar mais por alto, para poder rodar o Kubernetes usando o Adminer e o MySQL, né? Bom, enfim, primeiramente eu entrei no meu diretório, onde estão definidos todos os arquivos. O primeiro comando seria esse aqui, de setar as chaves do MySQL. Só que como o meu Kubernetes, o meu Minikube não estava funcionando, eu tive que verificar, ele estava parado, só rodei ele, certo? Minikube, vamos supor que o Minikube já esteja instalado, né? Isso é importante, o Minikube e o kubectl também. Aí o primeiro comando é para poder setar as chaves com segredos do MySQL. O segundo comando para poder criar o volume de persistência de dados. O terceiro é para subir propriamente o conteúdo do MySQL. Depois para criar a rede interna. Depois o Adminer, que é mais simples, é só subir o conteúdo do Adminer e criar a rede de acesso externo para o Adminer. Já executei todos os comandos aqui, como você pode ver, deu um change, porque eu já tinha executado, mas eles todos estão funcionando. Aí, quando eu executar o comando minikube service adminer service, ele vai abrir o serviço no meu navegador, certo? Ele abriu aqui em cima, só vou subir. Beleza, abriu o navegador. Aqui eu consigo ter acesso a todo o gerenciamento do banco de dados e posso criar tabelas, criar scripts de forma mais fácil. Bom, basicamente é isso, o serviço. Agora, dessa forma, eu posso ter acesso ao MySQL usando o Workbench. E essa é uma forma muito prática, né, de acessar. Basicamente, todas as aplicações modernas a gente usa no trabalho, dia a dia, a gente usa só os Workbench. Raramente você vai acessar um banco de dados somente através da linha de comando. E é isso. Esse trabalho foi muito bom, porque ele forçou, né, a gente a dar uma estudada sobre o que é o Kubernetes e como que ele é usado. No meu próprio trabalho, a gente faz o uso de deployment na AWS, usa bastante Kubernetes. Eu tinha conhecimento a respeito de Docker, mas Kubernetes, de fato, eu tive que dar uma estudada para poder entender melhor. Então, mostrou, né, para a gente, de fato, como que é implementada as coisas na prática, né? E também como que é feito na maior parte dos casos, nas aplicações modernas, né? Então, é isso, até mais.